Cuidado, filho, vai só da beiradinha, hein? Não vai jogar em mim. Também. Exatamente. Estica bem aí, pra ela ficar bem resistente. Ó, você toma cuidado aí com esses buracos, viu? Que a toca da Maria Farinha. Maria Farinha, Vitor? É, tia, um caranguejo branco que vive na areia. Logo a senhora vai ver um por aí, que na praia tem um monte. Pena que o Betão não pôde vir. Justo esse final de semana tá trabalhando? Não fica triste, Maria Rita. A gente tira várias fotos e mostra tudo pra ele depois, né, Gabriel? Pegar uma pedra aqui, a gente escora o fogão. Ô, tia, toma cuidado pra pegar essas pedras aí. Pode ter bicho embaixo delas. Uma aranha, por exemplo. Essa aqui é uma praia virgem. Aí somos nós que estamos invadindo o lugar deles, né? É verdade. Se a gente pensar assim, tiver cuidado, vamos todos conviver numa boa. Já vi que esse final de semana vai ser cheio de aventuras. Gabriel, vem tomar um lanche, filho, vem. Vitor, o que é aquele pontinho lá longe? Então, aquele pontinho ali serve como farol. Né? Quando o barco passa de noite. Encontrei. Deixa eu ver. Ah, põe aqui na mão do tio. Olha, umas minhocas. Até que bem gordinhas, né? São os anelídeos. É o nome do grupo de animais a qual as minhocas pertencem. Eles têm esse corpo mole, assim, porque não tem um esqueleto rígido. Ô, Gabriel, cadê aquele presente que eu te dei? Isso? Isso, muito bem. Olha aqui, Gabriel, repara aqui com o tio, ó. Tá vendo que o corpo da minhoca é todo dividido em segmentos? Uhum. Então, numa ponta da minhoca fica a boca e na outra o ânus. E eles respiram pela pele. Gente, mas olha, que dia maravilhoso e a gente aqui olhando minhoca. Ah, tia, mas o que mais a gente vai ver por aqui são bichos assim, né? Que não possuem uma coluna vertebral, um esqueleto de ossos sustentando o corpo. Assim que nem as aves, os gatos, os cachorros. Claro, que nem a gente, né? Tudo bem, mas vamos acabar logo com isso que eu quero relaxar. Relaxar o meu esqueleto nesse solzinho. Será que a gente não consegue levar? E aí, filho? Não, a gente coloca no sol. Aonde, tio? A outra minhoca que eu achei. Ah, isso aqui não é minhoca não, Gabriel. Isso aqui é piolho de cobra. Onde você pegou isso, filho? Lá no meio daquelas folhinhas, perto daquela aguinha. Mas o tio avisou pra você não ficar fuçando por aí. A gente tem que tomar cuidado, tá? Não pode sair mexendo nos bichos e nas coisas aí que a gente não sabe o que é. Olha só, repara nesse bicho aqui. Tá vendo que ele tem um monte de perninhas? Então, ele tem pernas e um exoesqueleto duro. Ele tem 2 antenas na cabeça também, tá vendo? Esse aqui é um diplópode. Diplópode? Que nome mais esquisito. É um nome grego. Diplo quer dizer 2 e pod, pés. Se você olhar bem para esse bicho, vai ver que na maioria dos segmentos dele, ele carrega 2 pares de pernas. 4 perninhas. Olha, mãe, quantas pernas. Eu tô vendo, filho. Tem um outro bicho bem parecido com esse. Só que em vez de 4 perninhas, ele carrega 2 por segmento. São os quilópodes. Vem do grego também. Quilo quer dizer 1000, muitas. E podes, pés. E são exatamente essas pernas articuladas que diferenciam esse grupo de bicho dos outros. São os artrópodes. Se pode ser um pés em grego, o que quer dizer artro, então? Articulação. Pernas articuladas. É a principal característica desse filo. Aliás, ele é o maior grupo de animais do planeta. Existem mais de 1 milhão de espécies catalogadas de artrópodes. Mais de 1 milhão de espécies? É muita espécie, é muito bicho diferente. É praticamente 70% das espécies de animais do planeta. Nossa. Podemos dizer, então, que eles são um verdadeiro sucesso de adaptação. Ah, com certeza. Começar pelas pernas articuladas, né? São capazes de fazer movimentos elaborados, precisos. Isso é uma grande vantagem para o bicho. Mas é verdade, é só pensar num formigueiro, né? Nossa, nem me fale. As formigas são danadas. Elas vão atrás de comida. Muitas vezes elas transportam alimento maior do que elas. Elas cuidam da rainha, alimentam as larvas, limpam o formigueiro, protegem o território contra os inimigos. Não param de trabalhar. Eu tiro meu chapéu para as formigas. Além das pernas articuladas, os artrópodes possuem um esqueleto por fora do corpo. É uma espécie de carapaça que cobre o corpo inteiro. Tem o nome de exoesqueleto. Exo quer dizer externo. Um esqueleto externo formado por uma substância chamada quitina. Quitina? Eu já estudei isso no meu curso de química. É um tipo de açúcar produzido pelo próprio bicho. Exatamente. O exoesqueleto é bem resistente, impermeável, protege o bicho.
E ainda evita que ele se desidrate, perca água do corpo. Mas se o esqueleto é duro e resistente, como é que faz para o animal crescer? Bom, quando o exoesqueleto fica pequeno, ocorre a muda. Esse exoesqueleto se solta do animal e tem um novo por baixo, ainda mole. O animal cresce em tamanho e esse exoesqueleto se enrijece. Os artrópodes podem fazer essas trocas várias vezes. Todos os insetos são divididos em 3 partes. A cabeça, com 2 antenas, 2 olhos e uma boca. O tórax, com 3 pares de pernas e um abdômen. Mas tem muitas variações. A forma da boca, por exemplo, depende muito do tipo de alimentação. Mandíbulas, que servem para cortar seus alimentos. Espirotrombas, para sugar o néctar. E tem insetos com asas também. As moscas, as borboletas. A variedade é enorme. Entre as mais de 1 milhão de espécies de artrópodes, a grande maioria, cerca de 900 mil, são de insetos. Só de besouro, são mais de 250 mil espécies conhecidas. Nossa, mas tem alguma razão para essa tamanha biodiversidade? Eles têm uma grande capacidade reprodutiva. São os únicos artrópodes que possuem asas, o que ajuda na ocupação de quase todos os ambientes do planeta. Mosca e pernilongo eu até aguento. Agora inseto como aranha e escorpião, morro de medo. A aranha é artrópode, tia, mas não é inseto. Tá vendo, Vitor? Tá aí uma coisa que muita gente deve fazer confusão. Aranha, escorpião, ácaros, carrapatos, todos pertencem ao grupo dos aracnídeos. Nossa, mas o ácaro que causa alergia, o carrapato que suga o sangue da gente, a aranha e o escorpião são todos da mesma classe de animais? Mas eles parecem tão diferentes. Mas tem a estrutura bem parecida. A cabeça e o tórax estão fundidos numa parte só, que a gente chama de cefalotórax. Então é dividido em 2 partes, cefalotórax e abdômen. Outra diferença também é que eles possuem 4 pares de pernas e não têm antenas. Os escorpiões e as aranhas são basicamente carnívoros. Eles usam suas glândulas de veneno para paralisar suas presas. As glândulas ficam numa estrutura acima da boca, chamada quelícera. Normalmente esse veneno não faz mal para o homem. E como as aranhas fazem para tecer as teias? Elas têm glândulas no abdômen que produzem esse fio, que serve para construir seus ninhos, para tecer as teias onde vivem. São as glândulas fiandeiras. Gente, o papo tá ótimo, mas eu tenho que ir atrás do Gabriel. Não sei onde ele tá. Agora vai ser a hora do mergulho. Longe de aranha, de escorpião, fui! Peraí, tia. Olha, mãe, a Maria Farinha. Esse é um caranguejo que vive na areia. Ele tem 5 pares de pernas, ou seja, 10 pernas. E essa carro na frente? Bom, essas aí são as quelas. Eles usam para se defender dos seus inimigos, para cortar o alimento, levar até a boca. Em caso de perigo, ele deixa que seus inimigos levem uma dessas pernas e depois volta a crescer. Ah, bicho inteligente. Melhor levar um pedaço do corpo do que virar comida. E você reparou como é que eles andam de ladinho assim? Mas por quê? É porque assim as pernas funcionam melhor, ficam mais ágeis. Peraí que eu vou tentar pegar a Maria Farinha com cuidado. E essa carapaça dele é a cabeça e o tórax fundidos? Um cefalotórax? Exatamente, Júlia. E tem mais um detalhe. Ela é feita de carbonato de cálcio, o que a deixa mais dura e resistente do que os outros artrópodes. E esses pelos, essas cerdas que saem do seu corpo, servem para sentir o tato. Ah, e os crustáceos só vivem no mar ou tem alguma espécie de água doce? Bom, a maioria vive no mar, né? O siri, a lagosta, o camarão, o caranguejo. Mas nós temos espécies também que vivem em rios e lagoas. E também tem crustáceos que vivem na terra. Sabe aquele tatuzinho que fica no jardim? Ah, aquele que enrola quando a gente toca. Esse mesmo, ele também é um crustáceo. É um dos poucos que vive na terra. São mais de 30 mil espécies.
Mas qual a diferença de caranguejo e siri? Bom, o siri também tem 5 pares de pernas, mas ele usa apenas 8 para andar. O último par tem o formato de nadadeira, que ele usa para nadar. E nada bem rápido o siri, viu? Então agora vamos deixar a Maria Farinha ir para a casinha dela e ficar numa boa, se a gente incomodar ela mais? E aí, Luciano? Tudo bem? Esse é o Luciano, meu amigo biólogo. Tudo bem? Essa aqui é a Júlia, minha namorada. Oi, tudo bem? vai, tudo bom? A gente vai mergulhar agora, nós vamos pegar alguns organismos. Vamos agora, lá, então? Vamos. Só vou pegar minhas nadadeiras. Tá tudo aí, né? Você já mergulhou alguma vez? Nunca mergulhei. Tirar com cuidado. Bom, vamos ver agora o grupo dos artrópodes, como por exemplo esse caranguejinho aqui. E uma característica muito interessante deles é, por exemplo, esse esqueleto externo rígido. Se vocês passarem a mão assim, vocês vão perceber que não é molenga, né? Ele tem uma certa rigidez, mesmo. não é? Que é um caranguejinho, a gente chama de caranguejo baú. Esse aqui, ele pode ilustrar como que os caranguejos têm uma diversificação de forma e tamanho, né? Olha só, as pernas desse caranguejo, elas ficaram muito compridas, né, ao longo da história evolutiva dele. E aí muita gente confunde com aranha, mas não é. E dá pra gente perceber exatamente que ele é um caranguejo observando essas estruturas na ponta desses apêndices aqui, que são essas pinças, né, típicas de caranguejo. Vamos ver agora esse outro caranguejo, a gente chama de caranguejo ermitão ou caranguejo paguro. A parte de trás do exoesqueleto dele, ou seja, o abdômen, é mole, né? O exoesqueleto não é tão rígido. Então, ele se valeu de uma estratégia bastante interessante. O ermitão, ele procura conchas de caramujos que estão desocupadas, né? Que portanto não foi ele que fez. Ele vasculha o leito do oceano à procura dessas conchas. E aí quando ele acha uma concha que ele acha que convém, ele começa a viver dentro. Então ele protege o abdômen contra a predação, contra o fato de se poder se machucar, né? Se ele se esbarrar em algum local. E ele começa a viver aqui dentro. O interessante é que quando ele cresce, o ermitão procura uma concha nova, maior, e aí ele se muda para essa nova concha. Vamos colocá-lo de volta aqui. Bom, então vamos observar primeiro essas esponjas, olha aqui. Que são 2 espécies de esponjas, bastante comuns aqui. Né? São animais bastante diferentes assim de outros, porque eles não têm movimento, não têm boca, né? Então quando a gente pensa em animal, a gente pensa sempre em algum bicho pulando, nadando, escavando, correndo, subindo em árvores, né? E as esponjas, como são seres muito primitivos, não desenvolveram algumas estruturas de locomoção ainda, né? Como tecido muscular, então elas não têm movimento. Vamos dar uma olhada nesse outro organismo aqui, ó. É uma estrela do mar. Ele é um equinodermo. Eu coloquei ela aqui com a parte da boca virada para cima para a gente poder observar os pezinhos ambulacrais. São essas estruturas pequenininhas aqui se mexendo, percebe? Mas como ele gruda? É uma pergunta interessante, Gabriel. Como é que ele gruda, né? Ele pega a água do mar e aí faz uma pressão interna e a água então ela incha esses pezinhos. E aí os pezinhos têm algumas ventosas que vão grudando no substrato. Então vai grudando nas pedras, nas algas e aí o organismo ele vai se locomovendo. Vamos ver agora um outro animal equinodermo, que é um ouriço do mar. Esse ouriço é bastante bonito, né? Olha só, ele tem umas tonalidades roxas, ele é um pouco esverdeado, né? Isso aí são os espinhos, Gabriel. Ele utiliza como proteção. Aqui na parte de baixo, o ouriço ele apresenta a boca, né? E dá pra gente perceber. Bem aqui no centro, tá vendo aqui, Gabriel? Olha lá. Estão vendo alguns dentinhos pequenininhos, branquinhos? Sim. Com esses dentinhos, o ouriço ele vai raspando as pedras, raspando o substrato à procura de alimento. Então ele come algas, pequenos animais, detritos, né? É um animal que se alimenta de bastante coisa diferente. Esse outro animal aqui, ele também é um equinodermo, mas ele é bastante diferente, né? Esse aqui já é um pouco como molengão. Vocês perceberam ele jogando água para fora? Sim. Isso aqui é água do mar, que ele põe para dentro do corpo para poder fazer funcionar o sistema ambulacrar dele, que é aquele sistema hidrovascular que esses organismos têm, né? E na parte de baixo dele, aqui a gente vê os pés ambulacrais.
Ele tem um esqueleto de pequenas placas calcárias muito parecidas com a do ouriço e com a da estrela. A diferença é que essas placas, no caso dele, elas são muito pequenas, são muito diminutas e bem separadas umas das outras. Então, com isso, o esqueleto do animal não fica tão rígido, ele tem uma certa, aliás, uma boa flexibilidade, né? Vocês estão vendo? Bom, vamos falar aqui agora um pouco dos moluscos. Eu e o Vitor coletamos aqui alguns caramujos. Eles são gastrópodes, né? Se a gente virar eles aqui, dá pra gente perceber a abertura da concha. Toda vez que a gente pega um caramujo, a tendência dele é se esconder dentro da concha. Mas alguns colocam uma parte dele para fora, como esse aqui, ó, que vai colocando então uma parte do pé musculoso dele para fora. Então ele vai rastejando com essa estrutura, fazendo contrações e vai se locomovendo no oceano. Essa concha aí faz parte do exoesqueleto dele. O próprio animal que sintetiza isso, então ela vai crescendo a concha conforme o corpo do organismo vai crescendo junto. Vamos ver agora um outro grupo de moluscos bastante interessante, que são os bivalves. Eu e o Vitor coletamos esses mexilhões aqui. Como o próprio nome diz, bivalve de bivalve, ou seja, duas válvulas, duas conchas. Então tem duas conchas que se fecham e o organismo fica lá dentro. As lulas e polvos já são outro grupo dentro de moluscos, né, que a gente chama de cefalópodes. As lulas, elas nadam mais, né, elas costumam nadar mais na coluna d'água. E os polvos, eles costumam ficar mais no fundo, se rastejando debaixo de pedras, né. Polvos não têm concha. Polvos perderam a concha na sua história evolutiva. E as lulas têm uma concha bem flexível e interna. Então vamos devolver eles lá no mar e depois dar uma olhada no costão, então? Vamos lá? Sim, vamos lá? Então, vamos Luciano, eu não vou, muito obrigada. Mas eu tenho que terminar a minha comida. Aliás, você está convidadíssimo. Então acho bom você ficar mesmo. Tá bom? Está convidado para almoçar com a gente. Tá bom. Agora, sempre lembrando que tanto os animais que nós observamos, quanto os outros que a gente vai ver lá no costão, sempre que vocês forem manusear, muito cuidado para não machucá-los, né? Devolver sempre no mesmo local, não manusear com a mão impregnada de protetor solar, repelente, cosméticos, enfim, né? A gente tentar preservar o bem-estar deles. Bom, pessoal, esse ambiente que nós estamos aqui agora é o que a gente chama de costão ou costeira, né? É essa formação de rochas, né, que a gente tem no litoral, que às vezes ela é inundada pela maré e quando a maré abaixa, ela fica exposta ao ar. E o interessante é que aqui dá para a gente observar vários organismos que estão adaptados justamente a essa variação. Então é uma vida dura aqui, né? Eles às vezes sofrem com ressecamento, né? E sol, às vezes chuva, né? Então nesta pedra aqui, se a gente observar bem, dá para a gente perceber algumas protuberâncias, umas coisinhas em cima das pedras. Isso aqui são cracas, é um crustáceo. Elas têm um conjunto de carapaças que se fecha quando a maré abaixa, então o organismo fica lá dentro esperando, né, se protegendo do calor, se protegendo da desidratação, fica lá dentro fechado e quando a maré sobe, então essas carapaças se abrem, o organismo então pode fazer circular água, pode se alimentar, né? Então aqui nas pedras, além das cracas, a gente pode encontrar um caramujinho muito pequenininho. Esses caramujos, eles se adaptaram também a viver nessa parte do costão, onde a maré não chega, ela não encobre. Então eles só vivem de alguns borrifos de água, e aí esses borrifos fazem com que algumas bactérias, algumas pequenas algas acabem vivendo em cima das pedras, e eles vão raspando esse alimento. Ô Luciano, explica pra Júlia também que aqui nesse ecossistema pode aparecer algumas anêmonas também, não é? Normalmente elas ficam debaixo das pedras, aquelas pedras onde bate mais água. Vamos ver ali. Tá vendo como ela se fixa na pedra, né, a parte de baixo. Ela tem uma estrutura meio circular assim, né? E aí na parte de cima tem essa coroa de tentáculos, né? Esses tentáculos, eles têm células urticantes e aí, conforme a água traz o alimento, que são pequenos animais, eles são intoxicados e aí ela consegue se alimentar.
As águas-vivas, anêmonas, corais, são todos de um grupo que nós chamamos de quinidários. Eles têm uma aparência meio gelatinosa, né? Às vezes quando a gente anda na praia e vê uma água-viva encalhada assim, ela tem uma aparência, parece uma gelatina. E aí, Luciano, vamos voltar lá para o acampamento, que eu acho que a minha tia tá fazendo aquele rango. É, eu acho que Legal, hein? tá na hora, né? Tá legal, né? A gente já aprendeu bastante. Aprendeu, Gabriel? Ah, nossa tia, eu tô cheio de fome. Olha o que eu fiz especialmente pra vocês. Tá bonito, hein? Mexilhão a vinagrete. Legal. E como é que foi o passeio? Foi ótimo. A Júlia tirou várias fotos, a gente manda pro Betão. Gostaram? Gostaram do meu amigo? Adorei. Olha, Deixou bem aprendi claro as muito, dúvidas viu? aí, né? Obrigada mesmo, Da Luciano. próxima vez eu quero mergulhar. Da próxima vez a gente faz um test drive lá com ela. Não.